Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos ontem sobre o conceito de tributos. Ontem nós vimos o conceito de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, né? E agora eu quero trazer quais são os tipos, quais as espécies de tributos que existem. Atualmente existem 5 espécies. Vamos acompanhar aqui comigo na lousa? Olha só, as espécies de tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Vamos ver o que diz cada um deles? O que é então o imposto? É um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. É o tributo mais importante, pois incide sem quer que tenha a vontade ou não do contribuinte. Exemplo, o IPVA, o IPTU, o ICMS, não é isso? IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e o ICMS, que é Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, aí são exemplos de imposto, ou seja, o imposto ele ocorre independentemente da vontade do contribuinte, beleza? Taxa. Taxa é um tributo contraprestacional de serviços públicos ou de benefícios feitos, postos à disposição ou custeados pelo Estado em favor do contribuinte. As taxas podem ser divididas em 2 tipos. Taxa de polícia, que tem o poder de fiscalização, exigida em virtude de atos de polícia realizados pela administração pública. E tem também as taxas de serviço ou de utilização, que é cobrada mediante prestação estatal de serviço público específico e divisível. Então a diferença entre taxa e tributo é que entre taxa e imposto é que o imposto ocorre independentemente da vontade do contribuinte. Já a taxa não. A taxa é quando ele precisa de algum serviço do Estado, aí em contrapartida o Estado cobra uma taxa. Por exemplo, a nossa ART, anotação de responsabilidade técnica, que é uma taxa, pois ela tem um poder de fiscalização das obras de engenharia, por exemplo. Dando continuidade, além de impostos e taxas, nós também temos as contribuições de melhoria, que é o tributo cobrado pelo Estado em decorrência de obra pública que proporciona, por exemplo, uma valorização do imóvel do indivíduo. Um exemplo típico de contribuição de melhoria é quando o governo realiza uma obra de melhoria de mobilidade urbana, né? Mas o asfalto é considerado melhoria. Porém, o recapeamento não é considerado, uma vez que já foi cobrado tal tributo quando da sua primeira execução. Então, um tributo considerado contribuição de melhoria é quando o governo, né, resolve modernizar a rua, instalar iluminação, instalar asfalto numa rua onde tinha uma situação precária, e isso ocasiona uma valorização do teu imóvel. Aí, em contrapartida, o governo quer ter a parte dele, né, uma contribuição de melhoria. Em função de ter melhorado a situação financeira do teu imóvel, o governo quer te tributar sobre isso. Além da contribuição de melhoria, nós também temos o empréstimo compulsório. Lembra, compulsório é obrigatório. Serve para atender a situações excepcionais e despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Só pode ser instituído pela União. Então, quando ocorre uma situação de calamidade, uma situação emergencial, o governo pode instituir o empréstimo compulsório. Ele te obriga a você emprestar ao governo determinada quantia para que o governo saia dessa situação emergencial. E por último, nós temos as contribuições especiais, que são cobradas quando há uma destinação específica para um determinado segmento, para um determinado grupo, como por exemplo o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que eles são direcionados a um fundo dos trabalhadores do setor privado, que no caso o PIS, e do setor público, o PASEP. Então, hoje eu tive essa intenção de apresentar para todos os principais tipos, espécies de tributos. Espero que tenham gostado. Amanhã a gente continua nossa aula de tributo. Amanhã nós vamos falar sobre
a carga tributária do Brasil em relação a alguns outros países do mundo. Muito obrigado e um abraço.